de estar aqui hoje, agradecer o convite do Marquinho, do Anderson, da Andréia. Para não, gente, faço bagunça não, tá? Vou começar. Dizer para vocês que para mim é um prazer estar com vocês, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, eu vou dizer para você por quê. Estava ali sentada em alguns embates com Deus, eu tenho alguns embates com Deus. E o louvor começou, eu cantei um pouquinho, depois começaram os meus embates. Eu me sentei ali para debater com Deus um pouquinho. E eu quero dizer para você que essa manhã que Deus me trouxe aqui para falar com você é um assunto sério, mas eu vou te dizer antes disso, o meu embate. O meu embate foi o seguinte, gente, foi falo ou não falo. Deus tinha colocado no meu coração sobre, antes, eu não vou levar mais do que 10 minutos para falar sobre isso, sobre o que Deus fez na minha vida. E eu falei assim, mas Senhor, né, falar, dar o meu testemunho aqui. Fiquei pensando, ai meu Deus, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? E aí Deus vai, usa o Anderson, todos que começou a cantar, eu não sei que eu já estava de olho fechado, eles têm as vozes parecidas. Ele chamou o Mateus. E aí quando o Mateus começou a falar, e depois a gente cantou Vai Valer a Pena, eu quero até pedir minha ajuda. Bota a letra do Vai Valer a Pena ali para mim, por favor. Eu falei, então tá bom, né Deus, já que é assim, então tá. Vou explicar por quê o meu embate. Primeiro porque a palavra de Deus diz que é difícil para o profeta dentro da casa dele, né? É complicado isso, não que eu me acho profeta não, tá gente? Mas é porque eu estou tão acostumada a falar do que Deus fez nos vários lugares onde eu vou. Eu estava ali sentada e Deus começou a me fazer lembrar que eu acho que eu pouco falei aqui na igreja. Ou talvez nada falei. Se você já ouviu, eu quero te pedir desculpa, você vai ouvir de novo. Se você não ouviu, abre o seu coração. Porque o que Deus colocou no meu coração para te dizer foi que acho que daqui muitos se lembram, mas no dia 8 de julho de 2011, eu fui acometida de um AVE hemorrágico. E esse AVE me levou para um CTI. E talvez alguns de vocês devam se lembrar, para vocês fica mais fácil de pensar por que eu tive esse AVE. Você esteja aí sentado me vendo hoje. Eu brinco que o Marquinhos me apresentou aqui, eu sou a Marcela Bastos, mas eu sou a Marcela, gente. Na igreja eu sou a Marcela, até esqueço esse meu outro lado quando eu entro aqui na igreja. Eu sou aquela que cresceu aqui, aquela que você vai ver com uma vassoura na mão, aquela que você vai ver no pé de adolescente. Essa sou eu. A menina que, como diz o pastor Davi, cresceu pelos corredores da igreja. E estar na igreja de Deus sempre me fez muito bem. E um tempo atrás, no período do pastor Romulo, não sei se você se lembra, eu cheguei a dar um testemunho que eu havia sido descoberto que eu sou portadora de uma doença sanguínea. Doença chamada essa doença do pulpo plaquetário. Vou te explicar. As minhas plaquetas em quantidade elas são absolutamente normais, mas em qualidade elas são fracas. E a agregação de plaqueta faz com que o seu sangramento pare. E comigo, meu sangramento até para, mas demora muito, o que leva a uma hemorragia. E por causa dessa doença, eu tive uma veia hemorrágica. Quando nós descobrimos essa doença, o médico disse para mim e para os meus pais que eu haveria de ter algumas dificuldades. Sangramento nasal, oral, alguns problemas sérios se eu sofresse acidente, para cirurgia. Mas nenhum deles sabia que essa doença poderia provocar um sangramento interno. E como eles disseram, eu sangrei. E sangrei num lugar que, segundo eles, todo mundo reza para não sangrar. Estou usando a expressão deles, tá, gente? Não se assuste. Todo mundo reza para não sangrar. Que foi num lugarzinho chamado córtex cerebral. Fica aí, entre o seu cérebro e a sua medula espinhal. Passa por aí as suas informações de olfato, visão, audição, de fala, passa informação de memória, informação de equilíbrio. Vou resumir para vocês. Passa praticamente tudo do seu corpo. E eu sangrei ali. Ninguém entendia. No dia que eu descobri, eu já vinha sentindo fortes dores de cabeça. A gente estava durante o primeiro encontrão de adolescentes aqui.
Eu achava que eu estava cansada, eu achava que eu estava estressada, eu achava que eu estava muito cansada do trabalho. E continuei levando. Eu costumo dizer que a senhora, você vai ouvir falar dela um pouquinho, tá? A senhora, minha mãe, ela criou a gente lá na minha casa para a gente aprender a sentir dor, entendeu? E ela dizia assim, você vai tomar uma injeção hoje, mas ela beliscava a gente assim, doeu? Não. Então, é igual assim. Então ela sempre ensinou a gente a sentir dor. E eu achava que aquela dor era uma dor que ia sendo levada. Eu estava vivendo a minha vida, eu estava trabalhando, estava fazendo tudo normal. Qual foi a minha surpresa? Depois de uma correria de lá e de cá, eu entrei numa médica que nunca tinha me visto. E ela disse pra mim, você está com sangramento na cabeça. Eu ri, né? Falei, o sangramento na cabeça? Tá bom. Minha mãe chorou para um lado, o pai chorou para o outro. Corremos no hospital. Aquele hospital me mandou de volta para casa. Porque mesmo com o adendo da médica, eles diziam que aquilo era praticamente impossível de acontecer depois de uma tomografia. 2 dias depois, com muita intervenção de Deus e de algumas pessoas amigas da rádio, eu consegui fazer uma ressonância magnética. Naquele dia, eu me lembrava só do que a médica tinha dito. Ela disse, Marcela, eles vão te fazer um exame, eles vão descobrir e você vai ser levado para um hospital. Queridos, para a gente poder resumir um pouquinho, como é que ela descobriu? Eu já não tinha mais noção, mas eu já tinha perdido as funções de botar o dedo no nariz e voltar certo, fazer errado. A minha fala embolava, eu achava que eu estava falando normal, eu me ouvia normal, mas eu já estava embolando a fala. E naquele dia, na ressonância magnética, o marido de uma das minhas amigas da rádio estava fazendo aquela ressonância. Eu tinha entrado naquele tubo, quem já fez ressonância aqui sabe como é que é. Eu tinha ido de olho fechado, até que eles pararam, me tiraram e disseram assim, Marcela, a gente precisa aplicar o contraste, você autoriza? Aí eu lembrei da médica. Porque ela disse assim, no dia que te aplicarem um contraste, na hora que te aplicarem um contraste é porque eles descobriram. E eu voltei de olho aberto ali, já não dava para ficar de olho fechado. Na máquina tem um negócio que resplandece, quando eu olhei para trás, eu vi o Marcos, que é o marido dessa minha amiga. Só que eu não vi só o Marcos, eu vi um monte de gente atrás. Naquela hora eu virei para Deus e falei assim, Senhor, fedeu, né? Virei peixinho de aquário, o negócio está feio pro meu lado. E naquela hora Deus me trouxe à memória uma canção que a gente canta muito aqui, que fala, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Não foi fácil cantar aquela canção. Porque às vezes a gente canta algumas canções e a gente canta, né? Rompendo em fé. Mas tem outras que a gente canta e a gente tá assim, ó, isso em mim. Me tiraram daquela máquina, me levaram para uma tomografia ali, eu já sabia que o negócio estava feio. E depois a médica veio conversar comigo, eu ainda tentei brincar com o marido da minha amiga. Eu falei, Marcos, tem solução para mim? Ou eu tenho que mandar preparar o meu tubinho preto, um monego nessa hora, né? Ele olhou para mim e falou assim, a médica quer falar com você. A médica olhou para mim assustada, perguntou, você está sozinha? Eu falei, não. Ele falou assim, então corre para o primeiro hospital, porque teu negócio é feio, né? Ainda não tinha me dito o que era. O fato, queridos, é que eu entrei no Quintadó com o meu exame debaixo do braço, andando, e cheguei lá e falei, tá aqui meu exame, disseram que eu estou com um negócio aí na cabeça, e passa por aquelas coisas, né? Aquelas triagens, até que desceu a neuro, e ela olhou para mim e falou assim, agora você vai sentar, você vai deitar na emergência, porque você não pode mais andar. Eu falei, não, mas eu quero ir no banheiro. Ela, não, mas você não pode andar. Eu falei, mas eu entrei aqui andando, deixa eu ir no banheiro. E ela disse assim, não, você vai ficar aí deitado porque você é paciente de risco, porque você teve um AVE. Quando ela disse, você teve um AVE, eu olhei para a cara dela e falei assim, não entendi. Todo mundo que eu conheço que tem um AVE, um AVC na mesma coisa, ela é parecido. Eu falei, todo mundo desmaia, entra em coma. Por que é que eu estou andando? Por que é que eu estou falando? Eu falei assim, não sei, a gente não te explica. Na verdade, a gente está esperando que a qualquer momento você vai entrar em coma. Por isso a gente vai correr com você. A gente está entrando em contato com o teu hematologista, porque a gente sabe que tem que entrar com transfusão de plaqueta. E assim foi a minha história, queridos. Eu fui levado para o CTI. Na minha primeira noite de CTI, eu ouvi um médico conversando com o enfermeiro, porque eu entrei lá acordada, e eles disseram, fica de olho nela, porque dessa noite ela não vai passar. Naquela hora, porque eu digo que CTI é um lugar sombrio, CTI, sua família vem e vai embora, seus amigos vêm e vão embora, e só fica você e Deus. Eu estava acordada, cheia de aparelho, eu estava no CTI neurológico, a pessoa que estava do meu lado ficava
Perdi o centro, e volta e meia-noite ela gritava, tira esse cachorro daqui. Aí eu dizia assim para a enfermeira que eu estava no quarto, tira o cachorro de lá que eu quero dormir. E eu passei 5 dias no CTI, ninguém me explicava, ninguém me entendia. Eu costumo dizer que Deus tem senso de humor, porque Ele me botou num biombo na frente da sala dos médicos, e todos os médicos que passavam, quando eles me olhavam, eles arregalavam o olho. Porque eu não sabia. Mas fazer isso aqui, ó, que é cruzar essa perna esquerda aqui, para eles era uma loucura. Eu ficava deitada vendo televisão, e a minha perna estava cruzada. No CTI não entra livro, mas entrou livro, entrou celular, entrou tudo. E eles não entendiam, até que um dia, um dos neurocirurgiões muito famosos daquele hospital veio no meu biombo, estávamos eu e meu pai, e ele virou para mim e falou assim, você é a Marcela, lá era a Marcela Cavalcante, que é o meu nome do meio? Eu falei, sou. Aí ele disse assim, você não é não, o Everton está aqui, o Everton deve saber que ele trabalhava lá. Trabalha lá ainda, né? E ele dizia, você é a Marcela Cavalcante? Eu falei, sou. Aí ele disse, não, não é não. Eu falei assim, eu sou. Ele, não. Eu falei, menino, então você vai ver, de repente eu sou, né? Aí ele riu e falou assim, olha, eu estou te dizendo que você não é, porque a Marcela Cavalcante, cujos exames estão comigo lá dentro, essa Marcela está morta. Mas quando eu olho para você, eu não entendo, não há explicação. Queridos, o Senhor me tirou do vale da sombra da morte. Eu saí do CTI direto para minha casa, mas não acabou aí. Eu saí de lá andando, né, Everton? Me empurraram naquele negócio e eu saí andando. O Everton ia me ver lá de vez em quando, à noite, quando tem horário de visita, o Everton largava um pouquinho o plantão dele, na hora do jantar dele, ia lá me ver. E um dia, uma daquelas enfermeiras me perguntou assim, Marcela, afinal de contas, o que é que você tem? O nome dela é Rose. Eu falei assim, Rose, se você não sabe, como é que eu vou saber? Ela falou assim, não, porque quando eu entrei aqui, todo mundo me disse que você era o paciente mais grave do CTI. Mas você fala, se demora, você vai andar, você não está entubada e você era o paciente mais grave. Eu falei, Rose, o nome disso é Deus. A Rose era desviada e naquele dia ela voltou para Jesus. E ali eu comecei a entender os planos e os propósitos de Deus. Para a gente poder encerrar, eu fui para minha casa, depois de 3 dias em casa, eu comecei a ter os revertérios da doença. Porque eu não podia ser operada. Porque abrir o córtex cerebral era muito pior do que não abrir. Naquele mesmo período, aquele moço, o Ricardo Gomes, do Vasco, teve a mesma coisa. Você vai lembrar. E ele foi drenado. E eu não podia passar por essa drenagem, também não podia tomar remédio por causa do meu problema de sangue. E os médicos disseram que era o momento de eu ficar aguardando em Deus. Só que aguardar em Deus é difícil. Foram 2 meses e meio, sem pisar na cozinha da minha casa. Foram 2 meses e meio, querido, depois de usar fralda no CTI, depois de tomar banho deitada na cama, alguém te dando banho. Foram 2 meses e meio que para eu ir ao banheiro precisava que alguém me levasse. Foram 2 meses e meio que se alguém me colocasse sentada, eu ia cair para a esquerda e ia cair para a direita. Eu não tinha equilíbrio. Foram 2 meses e meio que eu não conseguia ler a Bíblia, que minha mãe tinha que sentar na beira da minha cama e ler a Bíblia para mim. Foram 2 meses e meio de incertezas. Até que um dia, um dos médicos deu a sentença e ele disse, a Marcela vai ficar com sequela de equilíbrio. Porque o sangue está passando no neurônio dela. E o neurônio é a única coisa que não se regenera do nosso corpo. Naquele dia, meu pai quase caiu da cadeira. E eu falei, vamos, me leva de volta para casa. Vamos acalmar, porque o Senhor é bom. Você vai dizer assim, Marcela estava tão forte assim, queridos, só me restava confiar no Senhor. Naquele dia eu fui carregada de volta para casa, porque era assim que eu era. Deitada na cama da minha mãe, me lembro até hoje. Eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Que é difícil até de repetir, eu disse assim, Senhor, se a sua vontade for que eu fique sem meu equilíbrio, me ajuda a me submeter à sua vontade, porque eu não quero passar a minha vida inteira socando teu trono. Pense você porque eu consigo falar agora isso sem lágrima no olho, que essa oração fácil, porque não é fácil não, querido. Eu amo o que eu faço, eu amo o trabalho que eu trabalho, eu amo o ministério que Deus me deu aqui na igreja, eu amo ter liberdade para ir e vir.
E naquele dia eu estava entregando para Deus, dizendo: Senhor, toma aqui a minha vida. Naquele dia eu estava dizendo assim: Senhor, tá bom, eu vou precisar que a minha mãe cuide de mim a vida inteira. Eu vou precisar, sempre que eu quiser ir ao banheiro, que alguém me leve ao banheiro. Depois daquele período, um dia o Mateus e a Margarete foram me visitar. O Mateus falou uma frase que ele não sabe, mas aquela frase me marcou muito. Ele disse assim para mim: Marcelo, o deserto não é lugar de morada. O deserto é lugar de passagem. Eu falei: Senhor, me ajuda. Por que eu estou falando isso para você nessa manhã? Porque para a glória e honra do nome do Senhor, Ele me curou. E Ele me deu tudo outra vez. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi uma coisa depois daquela oração. Eu aprendi que Deus tem poder para fazer toda e qualquer coisa. Mas Ele tem o direito de não fazer. Escuta. Se Ele não fizer na tua vida do jeito que você está querendo que Ele faça, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não perdeu o poder dele, Ele não saiu do trono dele. Sabe por quê? Aquilo que você não merecia, aquilo que eu não merecia, Ele nos deu. E foi a salvação. E nós precisamos nos alegrar a cada dia no Deus da nossa salvação. Se Ele não fizer, se Ele não curar, porque Ele não quer, Ele vai continuar sendo teu Deus. E Ele vai continuar sendo digno de receber o teu louvor e a tua adoração. Porque louvar a Deus quando tudo vai bem, queridos, é tudo muito fácil. Mas abrir a tua boca para louvar a Deus quando as coisas não estão saindo do jeito que você quer, é esse o louvor que Deus quer de você. Escuta, eu não estou dizendo que isso é fácil. Isso é coisa para a gente ser forjado no fogo do Senhor. Mas Deus está querendo levantar uma geração de jovens que o adoram e que o servem por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar. Deus quer o seu Deus não porque Ele pode te dar uma casa própria, não porque Ele pode te dar um carro, não porque Ele pode te curar, não porque Ele pode te dar uma esposa bonita, um marido legal. Ele quer que você o sirva porque Ele é o teu Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo digno da sua adoração. Para a gente encerrar, eu não fui curada do meu problema de sangue. Eu continuo sendo uma portadora de um problema de sangue sério. Segundo os médicos, eu sou uma bomba ambulante. Eu posso sangrar internamente a qualquer momento. Segundo eles, na cabeça, nunca mais. Mas eu posso sangrar no fígado, no estômago. Mas você sabe o que é o bonito do Senhor? É que Ele me sustenta dia após dia. Mesmo não tendo jeito para a medicina, Ele me levanta todas as manhãs. E Ele me deixou com uma marca. Eu costumo dizer que eu não sou mais a mesma. Vou dizer para você disfarçar, tá? Não olha agora não. Mas eu puxo da perna esquerda. E todos os dias de manhã, porque eu não tenho o equilíbrio da perna esquerda. Eu sou meio abusada, não era nem para estar usando salto, mas a gente usa, que Deus é bom. Mas a rasteirinha já está ali para trocar, depois que acabar. E eu hoje nunca mais eu pude voltar a usar salto como eu andava. E todos os dias de manhã, quando eu vou botar minha roupa, que eu desequilibro, eu me lembro da vontade do Senhor. Ele me deixou uma marca para me mostrar que Ele é Deus. E eu quero te incentivar a adorar esse Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar. Essa é a diferença. Essa é a diferença quando Paulo diz que Ele quer o nosso culto racional. Porque a emoção é emoção e ela vai passar. E aí quando eu falei aqui, quando eu estava ouvindo essa canção, que vai valer a pena, vai valer a pena, queridos. Está doendo em você? Vai valer a pena. Vale a pena porque aquele que é tocado pelo Senhor nunca mais é o mesmo. Ele é transformado. Eu não sei qual é a tua dor. E uma coisa que eu aprendi, dor é dor. Não importa qual seja ela. Mas eu quero te dizer que o bálsamo de Gileade está aqui nessa manhã. E Ele vai colocar a mão na tua dor. Mas aprenda um segredo, que é servir a esse bálsamo por aquilo que Ele é. Vamos ver o que Ele tem para falar com a gente. Segura a tua Bíblia aí rapidinho comigo. Eu costumo dizer que o que é bom a gente copia, né? Eu aprendi um negócio legal, agora todas as vezes que eu for pregar eu vou fazer isso. E no culto dos adolescentes eu vou fazer isso. Segura a tua Bíblia aí no alto. Bem no alto comigo. Repete assim comigo. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho.
Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Essa manhã eu serei tocado pela palavra de Deus. Essa manhã eu serei tocado pela palavra de Deus. E nunca mais eu serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Ora comigo. Senhor, nós já oramos aqui. Eu necessito da tua graça, da tua misericórdia sobre a minha vida. Fala os nossos corações. Sou tão carente de ti, Senhor, que saímos daqui transformados pela voz do teu Espírito Santo. Obrigada pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia aí em Lucas capítulo de número 2. Não vou ficar pedindo desculpa não, entendeu, gente? Mas é que eu tenho uma palavra aí que, bom, você vai ouvir, que Deus tem para falar com a gente nessa manhã. Também foi um dos meus embates essa semana. Falei, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom. Lucas, capítulo de número 2, versículo 41. Pode ir? Vamos lá. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Pula para o 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, o que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Eu estou rindo porque essa passagem é muito interessante. Ela é muito típica. Essa passagem relata aí o início da vida de Jesus, né? Ele era menino ainda, ele tinha 12 anos. E nessa época, a Bíblia conta que ele era submisso aos seus pais, José e Maria. Afinal de contas, ele era só um menino. Então ele obedecia tanto a José quanto a Maria. E anualmente, nesse período, o povo de Israel saía de várias partes de Israel e subia para a cidade de Jerusalém. O objetivo era comemorar a Páscoa. A Páscoa naquela época não tinha o sentido que para nós existe hoje, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa naquela época ela era comemorada porque era a saída do povo do Egito. O povo tinha sido liberto, já não era mais cativo. Segundo os estudiosos, essa já era uma analogia do que já seria a nossa Páscoa hoje, o Cordeiro de Deus, que seria o Senhor Jesus. E eu quero te convidar a viajar comigo até Jerusalém nesse período. Você imagina quanta alegria, né? Quanta festa, era Páscoa. Nós fomos libertos. Vamos subir para Jerusalém, gente, para louvar e para exaltar a Deus. Todo mundo subindo, aquela coisa que você aguarda o ano inteiro. Sabe quando você é criança que você espera o Natal o tempo inteiro? Sabe que depois que a gente cresce, a gente não espera tanto? Porque quando você vê, já é Natal. Na Ilha Magazine, né? Então, já é Natal. Aí, a gente quando é criança espera tanto, era mais ou menos assim. Aquele povo esperava com ansiedade aquele momento da festa. Eu fiquei imaginando o burburinho, a conversa, porque todo mundo subia, todo mundo ia para essa festa. Ninguém ficava de fora, tanto é que Jesus foi com José e Maria. E todo mundo subindo para Jerusalém, quanta alegria, quanta vida, quanto movimento. Segundo conta a tradição, nessa subida para Jerusalém, as mulheres e as crianças iam na frente e os homens subiam atrás. Só que a Bíblia conta aqui, no capítulo 2 de Lucas, um fato interessante. No meio de toda essa festa, no meio da multidão, o que aconteceu? José e Maria esqueceram Jesus. Esqueceram de mim, né? Quem lembra daquele filme? Esqueceram de mim. Jesus foi esquecido. E aí eu quero começar a te perguntar. Você lembra onde é que está Jesus na sua caminhada? Na caminhada da sua vida, onde é que está Jesus? Maria foi uma mulher excelente, a melhor que viveu nessa terra.
Gente, Maria não foi escolhida à toa. Às vezes a gente, como evangélico, se priva um pouco de falar de Maria, né, porque acha que vai cair no extremismo da adoração, mas na verdade que a gente tem o dever, a obrigação de reconhecer quem foi Maria. Maria, diz a Bíblia, que o Senhor olhou lá de cima e achou graça em Maria. Mas deixa eu te falar um negocinho, Maria era mais nova do que a gente. Que menina, que mulher cheia de graça foi essa? Capaz de Deus olhar lá de cima e dizer, essa vai ser a mãe do Salvador. Vai ser nela que eu vou plantar a semente do Espírito Santo, que Jesus vai nascer. Pensa comigo em quem ela era. Ela foi encontrada digna de engravidar do Salvador da humanidade. Sem medo de ser feliz, eu posso dizer que ela era uma verdadeira discípula. Do mesmo jeito José, meninos, vamos imaginar. Eu fiquei pensando ontem, falei, caramba, esse José é um homem extraordinário, né? Meninas, um bom marido que o José era. Olha só, José foi capaz de ouvir a voz do anjo, ele abriu mão dos preceitos dele, de uma sociedade que era machista, sem saber e acreditar que a noiva dele estava grávida de Deus. Olha que loucura! Imagina, tua noiva vai aparecer grávida. Mas é do Espírito Santo de Deus. Fala aí pra mim. Meninos, é difícil essa, né? Naquela época, gente, é porque a gente às vezes lê a Bíblia não consegue tentar entender o que está acontecendo lá. Mas o negócio era, como dizem os adolescentes, o bagulho era doido. A Maria chega pra mim e fala assim, José, meu negócio, me conta, eu tô grávida, mas ele sabia que não tinha tido nada com ela. Meu filho, por melhor irmãozinho que seja o cara, hoje em dia eu não sei, acho que já tinha dado um tapa na cara da mulher. Porque naquela época, eu vou te contar uma coisa, a ordem era que Maria fosse apedrejada. E José seria banido daquela sociedade. Mas José abre mão disso, ouve a voz de Deus através de um anjo que o visita e protege Maria. Um homem admirável, um verdadeiro sacerdote, um homem que luta pela sua casa, pela sua família. Mas eu quero te dizer que nada disso, nenhuma dessas coisas impediram que eles esquecessem Jesus na caminhada. Pensa comigo, a Bíblia conta que depois de um dia inteirinho, Maria olha para José e fala assim, cadê Jesus? Mas eu achei que ele estava com você, tá não? Aí ela fala assim, não, mas Jesus está vindo atrás de você. Aí José fala assim, mas mulher anda com criança, ele devia estar com você. E começam a procurar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? A Bíblia conta que eles começaram a procurar entre os amigos e os parentes. Jesus não estava lá. Eu quero te dizer que é fácil demais para a gente vacilar e deixar Jesus para trás na caminhada da nossa vida. É muito fácil. Como eu disse para vocês, José e Maria levaram 24 horas para notar que Jesus não estava com eles. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. O que o conselho tutelar hoje em dia fazer com Maria e José, né? Com certeza você já viu na televisão notícia de pais que esqueceram filhos dentro do carro. Já teve caso do pai, da mãe. Porque é fácil esquecer. E a minha pergunta para você é: há quanto tempo você esqueceu Jesus na caminhada da sua vida? José e Maria levaram um dia para perceber que Jesus não estava com eles. Há quanto tempo você não convida Jesus para as decisões da sua vida? Há quanto tempo Jesus não sai com você para namorar? Quando você vai namorar escondido com a tua namorada no escuro? Há quanto tempo Jesus não senta naquela mesa quando você sai para comer com seus amigos e lá começa a contar piada indecente no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança? E o que é pior,
Às vezes até com gente aqui da igreja. Há quanto tempo, moça, Jesus não sai com você para comprar roupa? Desculpa, Marquinhos Anderson. Posso falar? Há quanto tempo, moça? Porque você acha que a moda da piriguete é bonito. Aí você vira piriguete gospel. Às vezes vem até tapada para a igreja, mas na rua, misericórdia. Torce para não encontrar com o pastor Davi. Quanto tempo? Não tem nada a ver, né? É a coisa que a gente mais fala, não tem nada a ver, Marcela. Que horror. Marquinhos antes não traz mais ela aqui não. Deixa ela lá com os adolescentes que é melhor. Há quanto tempo Jesus não entra nas festas que você faz? Deixa eu te dizer uma coisa. Devia falar, não vou falar. Eu não consigo entender crente que está casando e que bota bebida na festa do casamento. Eu tenho ido a muitas festas de 15 anos. Eu não consigo entender. O pai e a mãe são crentes e bota bebida porque a família não é crente. Mas pera um minutinho. Nós estamos deixando Jesus na caminhada. Aí o pobre do pastor vai lá, abençoa o casamento. Ele não pode nem ficar na festa, porque ninguém me contou não. E não foi nem ninguém daqui da Maranata não. Eu fui um casamento, que o meu pai fez um casamento, crente, de gente crente, que nós tivemos que sair correndo, porque daqui a pouco começou a fazer uma barulhada, e quando nós vimos, era a bateria de escola de samba da Beija-Flor. E entrou a mulher, com aquele menino que pulava. Eu falei, pai, vamos embora daqui, vira um vamos embora, sai. Mas como assim? Nós estamos acendendo uma vela, como dizem os católicos, uma vela para Deus e outra para o diabo. Recebe a bênção do pastor aqui, mas agora a gente diz assim, Jesus, a sua parte o senhor já fez, né? Abençoou o casamento, agora fica lá fora, porque eu quero ir para a galera. Aí a gente tem um monte de crente que vai pro show do Naldo, que vai pro show da Exalta Samba, que lá no Facebook é só Jesus, que bota roupa de biquíni, foto de biquíni no Facebook, porque tudo que é bonito é para se mostrar, não é assim? Eu fico doida, gente, mas doida, muito doida, que eu fico fora de mim. Onde que foi que você deixou Jesus na sua caminhada? Você está deixando Jesus para assistir o Big Brother? Vai ficar botando, nem sei se ele já está dando. Vai ficar botando no paredão? Você está deixando Jesus para ver Salve Jorge? Não vê Salve Jorge não, Jesus me perdoa, né? Sou crente, mas eu não vou arrumar. Você está deixando Jesus por séries, por livros? Pelos 50 tons de cinza, moça? É o Christian Grey que você quer como marido? É? Que vai te amarrar na cama? Essa história está na Bíblia para nos incentivar a nos apegarmos mais a Cristo. Porque é muito fácil deixar Jesus no meio da caminhada. Presta atenção. A Bíblia conta que Jesus foi esquecido na festa da Páscoa. É mais fácil a gente esquecer de Jesus nas festas da vida do que em outros momentos. Porque geralmente crente é engraçado, né? Trata Jesus igual o SAMU. Deu problema, liga. Como é que é o número do SAMU? 192. Senhor, o negócio está feio, Jesus. Aí ora, se consagra, chora, mas o negócio começa a melhorar. Aí Jesus, valeu, você é bom pra caraca, você é o cara. Fui. Uma religião sem vida não muda a vida de ninguém. Não adianta você estar aqui não, cantando, levantando a mão.
Quem transforma a nossa vida é Jesus. E andar com Ele é todo dia. A gente sofre, ora, jejua para entrar na faculdade, né? Não é assim? Quando entra na faculdade, a gente nega Jesus. A gente vira um bando de Judas. Gosta de meter o Mário no Judas, né? Mas até pendura ele, uma pichorra. Aí vira um Judas. Mas se eu não fizer assim na faculdade, eu vou ficar de fora. Eu já passei pela faculdade. E creio, a minha faculdade era os mais doidos que vocês possam imaginar. Meu pai ficou apavorado no dia que ele foi lá. Minha irmã fez direito, eu fiz comunicação social. Os doidos estão em comunicação social. E um dia, é verdade. Um dia meu pai chegou lá e ficou apavorado, porque ele viu garota com garota se beijando assim abertamente. Lá embaixo da faculdade. Eu falei, apavorado com isso? Isso é normal aqui. Mas porque você quer estar dentro, na faculdade, não quer estar fora, você acaba abandonando Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que até as igrejas estão esquecendo de Jesus. Igrejas que não têm mais apelo, pregadores que falam deles mesmos, igrejas onde tudo é demônio, igrejas humanistas, em que o centro é o homem, preocupado de perguntar, o culto foi bom? Você gostou do culto? Quando na verdade a pergunta que a gente devia fazer é, será que Deus está satisfeito com o culto que eu estou prestando a Ele? Sabe por quê? Isaías 61 diz assim, que quando Deus olha lá do céu para o povo de Israel, e é para a gente também, Ele olha e o presidente diz assim, abaixa a mão, porque quando vocês levantam a mão de vocês está cheia de sangue, e eu não estou recebendo o culto de vocês. Queridos, se vocês leem isso não mexe com vocês, eu tenho pavor de levantar minha mão e de um dia Deus olhar para mim assim, abaixa a tua mão, Marcela, porque a tua mão está cheia de sangue, eu não estou recebendo o teu culto. Maria e José foram caminhando, supondo que Jesus estava por lá, só que ele não estava. Quantas vezes a gente sai caminhando e diz, vem Jesus, achando que Jesus está junto e ele não está. Se você não tiver certeza de que Jesus está com você, pare a sua caminhada e volte ao encontro de Jesus. Esqueça tudo na caminhada da vida, mas não esqueça Jesus. Esqueça o medo. Esqueça as decepções, esqueça as brigas, toque sua vida. Tem um monte de gente que está preso no passado, que sofreu no passado, e está trazendo o peso do passado, e não consegue se libertar. Deus está querendo te dar uma vida nova, e você está preso no passado. Você não consegue perdoar, você não consegue se libertar, você não consegue andar. Isso você tem que deixar para trás, não Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus não pode estar com você, então cai fora. Se o lugar onde você vai, Jesus não pode estar com você, e você não pode honrar Jesus, lá não é o seu lugar, mete o pé. Mas fica atento, aquele que estiver com Jesus vai ser criticado, mas não é por causa das suas virtudes, não é porque você é bom, por causa dos seus belos olhos, do seu cabelo maravilhoso, mas porque você não deixou Jesus para trás. As pessoas vão te criticar, mas nós cantamos aqui. Vai valer a pena. A Bíblia conta que Adão andava todos os dias na viração do dia, que coisa linda, de mãos dadas com o Senhor. E um dia ele resolveu caminhar sozinho, só ele e a Eva. O resto da história se conhece bem. Ele resolveu deixar o Senhor para trás na caminhada. Hoje as pessoas estão tomando decisões importantes nas suas vidas sem perguntar a Jesus o que ele quer. Mas eu vim aqui para te dizer que um dia sem Jesus pode ser muito tempo para você. O verso 48 conta que Maria disse para Jesus que ela e José estavam aflitos. É isso que acontece quando a gente perde Jesus na caminhada. Dá aflição, dá nervosismo, nada dá certo, sobra incerteza, sobra o medo. E a verdade é que quem já experimentou a presença de Jesus não consegue viver uma vida plena sem Ele. Para a gente encerrar, Maria e José, conta a Bíblia,
foram buscar Jesus aflitos e eles se tocaram onde Jesus estava. Aonde ele estava? Está na tua Bíblia. Onde ele estava? No templo. Jesus estava no templo. Se tem um lugar mais fácil para você achar Jesus, é aqui. É aqui, não na televisão, não na faculdade. Procure Jesus aqui. Com toda a imperfeição que a igreja tem, a igreja ainda é o lugar mais parecido com o céu aqui na terra. O diabo vai fazer de tudo para te tirar daqui. Ele vai tentar te entristecer. Ele vai dizer que o Marquinhos passou por você, não te viu, não falou com você. Coitado, ele nem te viu. Mas aí você vai dizer assim, ele não falou comigo, ele não gosta de mim. A gente é muito melindroso. E aí você vai achar o pastor isso, o pastor aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, seja fiel. Pare de cobrar a perfeição da igreja. É como se você entrasse no hospital e dissesse, aqui eu não admito doente. A igreja é lugar para doentes. Eu estou aqui, queridos. Eu necessito da graça do Senhor. Faça a sua parte. Busque a cura de Deus aqui. E eu posso dizer mais. Para encontrar Jesus, eles voltaram aos pés do Senhor. E eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos agora comigo. A Bíblia conta que Maria e José ficaram num total de 3 dias sem Jesus. Eles ficaram aflitos, eles ficaram tristes, mas voltaram em busca dele. E o que é melhor? Levaram ele para casa. Eu queria saber se você quer fazer essa pergunta para Deus. Senhor, o Senhor me dá a honra de ir para o meu trabalho amanhã comigo? O Senhor me dá a honra de ir para a igreja comigo? O Senhor me dá a honra de fazer todas as minhas refeições comigo? O Senhor me dá a honra de namorar comigo, estar no meu namoro? O Senhor me dá a honra de fazer as minhas escolhas comigo? Aonde foi que você perdeu Jesus na sua caminhada? Aonde você deixou ele para trás? O que tirou a sua atenção que você deixou Jesus para trás na sua caminhada? Eu quero te fazer um convite. O convite é para que você volte lá atrás e traga Jesus de volta para a sua vida. Não é dos convites mais fáceis. Reconhecer que perdemos Jesus na caminhada é muito difícil. Mas é só voltando lá atrás que a gente consegue trazer Jesus de volta para a caminhada. Não é fácil, mas é um processo de renovação da mente. É um processo de busca consciente. É um processo de escolhas. É dizer não todo dia. É abrir mão para andar com Ele todos os dias. Porque a gente pode perder Jesus na nossa caminhada por muito pouco. E como nós cantamos aqui, eu tenho para dizer para você que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena abrir mão. Abrir mão daquilo que está te separando do Senhor. Toda a igreja está de cabeças curvadas e de olhos fechados. Presta atenção. Eu não vou me demorar. Eu aprendi desde muito nova com o pastor Gilberto que o altar é lugar de renúncia consciente. Você não vem porque alguém veio. Você também não deixa de vir porque você está com vergonha. Mas você vem porque você quer se entregar ao Senhor. De alguma forma, de alguma maneira, você entendeu que Jesus está ficando para trás na sua caminhada. Vem aqui na frente que nós vamos orar juntos. Nós não temos muito tempo. Não olhe para o lado, não olhe para trás. O Espírito Santo está aqui para trabalhar nas nossas vidas, para mudar a nossa história. Porque o final dessa história vai valer a pena. Aleluia. Ele quer voltar a caminhar com você. Ele quer voltar a tomar decisões importantes com você. Ele quer voltar a ser o centro da tua vida. Ele quer. Mas Ele está te fazendo um convite. Você precisa voltar para trás. Voltar a andar com Ele. Transformar a sua história.
porque o Senhor é bom e vale a pena. O Marquinhos vai orar por nós e nós vamos encerrar. Vamos orar, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Pode vir, querido, ainda dá tempo. Não se preocupa com o horário, não, porque Deus está te chamando e você sabe disso. Ele não quer te bater, Ele não quer te dar pancada, Ele quer te abraçar, querido. É mais uma oportunidade que Ele te deu para dizer para você, independente de você, de mim, das nossas falhas, é uma oportunidade de dizer para você, ratificar que Ele te ama, querido. Em nome de Jesus, não pense assim, está forçando barra, não. É só para te expressar mais uma vez para você, vem cá, meu filho, eu te amo. Ah, mas eu te amo. Mas eu penso, não, eu te amo. Eu te amo. Jesus te ama, meu filho. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. O fato de eu estar segurando esse microfone não significa que algumas áreas da minha vida não são ouvidas em cada fracasso. Não significa, Senhor, que eu também não declarei que o Senhor esteja presente em todas as áreas da minha vida. Mas o mundo da minha voz, Senhor, uma das minhas lágrimas, das lágrimas dessas pessoas que aqui se encontram. Uns chorando, outros de joelhos, outros de rosto no colo. Reconhecendo, Deus, que precisam, que carecem da tua misericórdia. A tua palavra diz que a tua misericórdia é a causa que nós não sermos construídos, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia nos abençoa. Obrigado porque o teu amor nos abençoa e nos oferta todo dia. E está sempre disponível para que nós possamos desfrutar dele, ó Pai. Oh, Deus querido, que essa noite todo dia renovada, que essa noite compromissos tratados, Senhor, possam ser feitos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, não seja essa cena de pergunta, porque a criança jovem, mas é para que o Senhor não mais uma vez possa ser o Senhor da glória em nossas vidas. Que nós venhamos reconhecer, ó Pai, não somente reconhecer, mas possamos sentir, ter certeza desse amor na minha vida, na vida dos teus irmãos, a cada instante, ó Pai. Porque sabemos sim, ó Deus, que as dificuldades, os problemas venham sendo de tal forma tão pesada, Pai, que a gente esquece que seu livro não é Deus Filho poderoso. Azar que uma vez, Senhor, na definição, ele ficou quase que louco, ele disse que era como um animal racional. Quando começou a olhar para o ímpio e viu o ímpio prosperar, e ele que era fiel a ti, parecia que nada disso não aconteceu. Ah, Senhor, mas o Senhor falou que a gente vai chegar um dia em que nós vamos viver para quem você serve, para quem você serve, Senhor. Sustenta as nossas vidas porque a segunda-feira já vem, Pai. Sustenta a nossa vida porque tem toda uma semana por aí. Os problemas talvez estejam ali, ou então por tua graça e misericórdia sejam resolvidos. Mas os problemas estão na dificuldade como estava. Mas nos ajuda a não mais olhar com os nossos olhos, mas olhar com os teus olhos. Nos ajuda, se necessário for, permanecer quietos para que o Senhor possa agir. Porque muitas vezes queremos agir, esquecemos que o Senhor quer agir por nós e nós não deixamos, queremos agir por não precisamos errar.
estamos aprendendo para permanecer quietos, porque o Senhor quer agir. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda no texto, no quadro, para que possamos chegar no domingo sedentos de Ti. Sedentos de Ti para sermos cheios novamente, para que esse ciclo possa ser contínuo. Baseados, abençoando outras pessoas e recebendo de Ti, e com isso sermos cheios novamente. Nos conceda uma semana de paz, Senhor. E ainda que a universidade venha nos dar sabedoria para resolver toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Deus, também quero te pedir pela vida da Marcela, Pai. Senhor, é que, segundo o testemunho dela, que ela tenha a marca dela, ela tenha a experiência dela contigo, Pai. E com certeza disso ela não vai se esquecer nunca mais da tua bondade, da tua graciosidade, do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado para com ela. Continua usando o tua serva, Pai, onde quer que ela venha estar, quer na rádio, quer aqui na igreja, quer simplesmente no caminhar no trabalho. Seja um lugar mais remoto que ela possa até imaginar, não, aqui está tudo tranquilo. Certamente, quando alguém chegar para estar com ela vai poder falar de teu amor. Talvez nem por palavras, mas por atitudes. Cobre ela com teu sangue. Ajuda ela, Rafael, na administração, Senhor, dos adolescentes, ó Pai. Já tem feito um bom trabalho. Que possa continuar abençoando que esse trabalho cresça a cada dia mais. Assim te peço em nome de Jesus. Operação Resgate. Amém. Rogério, por favor, aqui. Já estamos terminando. Vamos ficar de pé, em nome de Deus. Rogério, eu tinha me pedido para falar na hora do aviso, mas acabei esquecendo. Queria dar essa oportunidade para vocês. Fiquem atentos ao que ele vai falar sobre a Operação Resgate.